Os moradores de Queimados vivem dias de terror. Guerra entre milícia e traficante já dura uma semana. Você tá vendo aí, ó. Cadê o áudio? Tem o áudio? Doutor Alain, é muito tiro, muito tiro. A gente tem as imagens aqui, ó. Uma semana já provocou pelo menos 3 mortes. Aí, ó. Ó os tiros. Isso que a gente sabe, porque quando é traficante e milícia, tem uma subnotificação de morte, né? Que às vezes vocês vão encontrar lá dentro já morto há muito tempo. Só que tem incluindo aí um adolescente que entregava quentinhas. A polícia já reforçou a segurança nas ruas e também nas garagens após um ônibus ter sido atingido por tiros durante a madrugada. Eu vou primeiro com o Jackson Silva, que está em Queimados desde cedo, e conta pra gente nesse momento qual é a situação. Primeiro, cadê o Jack? Entrou na tela. Ô Jack, você tá aí? Eu quero que você explique primeiro o contexto de onde você tá. Segundo, essa guerra não é de hoje, mas nos últimos dias ela se acirrou por quê? Boa tarde. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Eu estou em Queimados, no conjunto habitacional Jardim da Fonte. Mostra, por favor, Pedro Mota, por gentileza, aqui, ó. Você vê que são vários prédios construídos nesta região, mas os moradores não aguentam mais. Agora eu quero contextualizar, Isabelle, o que acontece na Baixada Fluminense. Eu sou iguaçuano, eu nasci na Baixada Fluminense e conheço muito bem esta região. Queimados só tinha sítio, era um lugar totalmente tranquilo. Infelizmente, há 5 anos começou essa guerra entre traficantes e milicianos. Lamentavelmente, os moradores ficam no meio do tiroteio. No último domingo, um homem e uma adolescente foram entregar na localidade conhecida como Caixa d'Água e foram assassinados por milicianos que acharam simplesmente que esse adolescente e esse homem faziam parte do tráfico de drogas. Nós falamos com o pai desse adolescente, identificado como Lucas. Vamos ouvir o que ele falou. Perdi meu filho domingo, entendeu? Trabalhando, o molequinho estava trabalhando 12 anos para 13 anos, tentando conseguir o dinheirinho dele, entregando quentinha, perdeu a vida inocentemente, entendeu? Covardemente, entendeu? Eu não sei por que fizeram isso com ele. Ele não tinha envolvimento com nada, simplesmente morava no centro de Queimados e tá uma guerra que ninguém sabe realmente, que estão matando inocente para tudo quanto é lado. Entendeu? Tá difícil hoje, é o dia que eu vou enterrar ele, às 2 horas da tarde. Não sei o que eu faço, não sei. Entendeu? Tô 12 anos de vida. Criança, tô matando até criança. Lucas Elias de Souza Silva. Uma covardia tremenda. Ele tinha nada a ver com nada a ver com tráfico, com ninguém, com milícia, com ninguém. Simplesmente morava perto de um território que estão em guerra. Entendeu? Eu tô sem saber o que fazer da minha vida. Entendeu? Fazendo o enterro do meu filho pela prefeitura, coisa social, que não tenho dinheiro para enterrar ele. Tive que correr atrás, era para ter enterrado ontem, não consegui pelo horário. Burocracia do caramba, caixa de negócio de documentação para conseguir o enterro, entendeu? Desempregado, é isso aí, é essa vida aí, ó. Perder um filho com 12 anos, cara, é muita covardia. E eu não consigo falar. É muita tristeza, sabe, doutora Alain? Às vezes eu penso apresentar esse programa, você já teve aqui várias vezes. E muitas vezes eu me pego no celular para tentar conseguir dar conta. Talvez seja como o médico que senta num canto e chora, sem ninguém ver. Mas esse senhor, ele veio para dar um soco na nossa boca, né? No estômago. Ele é desempregado.
Você tem filhos, não tem? Tenho. Quantos anos? 22 e 9. Você pensou no de 9, né? A gente se coloca no lugar. Apesar de ser um técnico da matéria, do assunto, não tem como desvincular o ser humano do profissional totalmente. Então a gente se coloca no lugar e eu entendo o que você está sentindo. Meu filho vai fazer 11 anos. O filho dele entregava quentinha. O meu, esse horário, tá comendo uma comida boa no refeitório, depois vai ter o parque. E ele falou que ele tá desempregado e que ele tá lá na porta do IML para liberar o corpo do filho dele. E que ele precisa do caixão mais pobre para enterrar o filho dele. Numa guerra de vagabundo que tem gente que ainda defende nesse Rio de Janeiro. Se fosse vagabundo matando vagabundo, eu juro pra você, nesse momento da minha vida, de tudo que eu vi aqui nesse jornal, eu faria uma arena e eu iria olhar esses filhos se matarem. Que eles matam criança. Eles não matam só entre eles. E quando eu vejo impedirem a atuação da polícia, pelo fato de falar que defende o pobre, é mentira! É mentira! É mentira! Esses caras, eles dominaram esses milicianos e traficantes. E eu quero que bote a entrevista. Eu não quero de novo a entrevista desse pai, porque é tanta dor. Ele não tem dinheiro, ele não tem emprego. O filho dele de 12 anos, que era para estar brincando, estava entregando quentinhos porque devia estar sustentando a casa. E ele agora está numa dor de perder o filho, doutor Alain. E não ter dinheiro e se sentir culpado de não ter dinheiro de comprar um caixão, entendeu? Você entendeu a dor e o absurdo que é a guerra desses vagabundos? Eu juro pra você, eu nunca pensei em falar isso na televisão. Mas se botasse uma arena de traficante miliciano do Rio de Janeiro para se matar entre si, eu ia assistir. Mas o pior é que eles matam inocentes, eles matam crianças e mais. Esse pai, ele colocou a cara pela dor, porque esses pais, se pensarem duas vezes, é porque ele não tem mais medo de morrer, ele já perdeu tudo. Porque o traficante, você vagabundo, que eu não tenho medo de você. Você simplesmente, além de tudo, é capaz de matar o pai por ter falado na televisão, mostrado a cara. Essa é a realidade, não é, doutor Alain? Isabelle, acho que tem determinadas situações, regiões do nosso estado que são incompreensíveis de aceitar como ser humano. Então, milícia chegou a um número que realmente absurdos. O tráfico já há algum tempo e tem que ser combatidos, né, na esfera policial de todas as formas mais firmes possíveis. De todas as formas, de todas as formas. Só que é preciso também um trabalho a médio e longo prazo. Então a gente tem que ter ação imediata, drástica e ações a médio e longo prazo. Demais. Exatamente. O mato cresceu muito. Ninguém que conhece o Rio de Janeiro sabe o que é a guerra. Todo mundo fica impressionado e chocado com uma criança que sai bombardeada lá não sei aonde, que é de cortar o coração. Você olha um pai que fala, meu filho estava entregando quentinhas, e aí eu tô aqui prestando atenção. Não que ia doer menos, mas não ia fazer eu cair, que raras as vezes eu me descontrolo aqui, por achar que, eu acho que é meio não é o meu papel, não posso fazer isso, porque eu tenho que me manter. Mas quando ele falou 12 anos de idade, sabe? 12 anos de idade, eu estava fazendo até aqui, enquanto passava a matéria, um material, né, para o SBT Rio, para a rede social do SBT Rio. Quando ele meteu 12 anos de idade, eu falei, cara, na boa. Aí prestar atenção nele falando, tô desempregado, a prefeitura que tá pagando, e eu tô aqui, o pai tá sendo morto 1000 vezes, ô Jackson Silva. 1000 vezes nessa guerra de vagabundo que não tem nenhuma empatia com ninguém.
e que mais outras pessoas sofrem, sabe? Como ser humano é uma falha, como apresentadora, como... Sabe? Eu sei que a gente tem que pensar 1000 vezes antes de... E tem que lutar pelas pessoas, mas tem hora que não dá. Porque o filho dele não volta mais. Ele não tem dinheiro nem para pagar o caixão do filho de 12 anos que estava trabalhando, que era para estar brincando por causa de vagabundo. Vagabundo que explora morador, vagabundo que grila terra, vagabundo que explora gás, explora tudo isso. E que, se enfrentar a polícia e a polícia matar, vai ser vítima de história. Eu não aguento mais essa porcaria. Eu não aguento mais esse discurso falido. Enquanto mata adulto, é a dor, mas mata criança de 12 anos e não é a primeira vez. Não é a primeira vez só esse ano, Jackson Silva. É muito duro, né, Isabelle? Eu vi esse relato desse pai. Na realidade, isso acontece muito na Baixada Fluminense. Conforme você falou, as pessoas que moram na Baixada Fluminense são pessoas pobres. São pessoas que trabalham dia e noite para comprar comida. É só para isso, Isabelle Benito. Como essa criança, 12 anos, trabalhava para comprar comida. Você se emocionando me lembrou do meu irmão. Eu sou da Baixada Fluminense, eu morava em Nova Iguaçu. O meu irmão foi vítima dessa guerra. Ele foi baleado, foi vítima de bala perdida e morreu. Até hoje a ficha não caiu, Isabelle. Então, quando eu vejo pessoas morrendo nessa guerra, sempre lembra do passado do meu irmão, que foi lá buscar um emprego e não conseguiu. A gente não sabe se ele conseguiu um emprego ou não, porque no meio do caminho ele foi baleado e morreu, Isabelle. Então, na madrugada desta terça-feira, um ônibus foi atingido também por causa dessa guerra. Segundo a polícia, os tiros partiram de traficantes. O ônibus foi baleado, com essa guerra. A Transônibus lamentou o ocorrido. Por sorte, ninguém ficou ferido. Agora, Isabelle, há 15 dias, conforme eu falei no início do Vivo, essa realidade tem piorado ainda mais aqui em Queimados. Nesse conjunto habitacional, Isabelle, a situação piora ainda mais. Traficantes tentam invadir o território. Temos vídeos aí que mostram o momento do tiroteio entre eles e milicianos. Veja só, eles entram exatamente por aqui e vão seguindo até o final desses prédios, na tentativa de invadir esse território. Logo depois, você vê que tem imagens de milicianos encapuzados, fortemente armados, atirando contra os traficantes. Logicamente, houve intenso confronto nessa região. E mais uma vez, os moradores clamam, pedem socorro, porque quem mora em Queimados e quem mora na Baixada Fluminense não aguenta mais, Isabelle Benito. Eu acho que tem que ser a frase embaixo: criança de 12 anos é morta por bandidos. Sabe? Eu acho que é isso que tem que falar. Assim como a menina que foi morta por bandidos da Serrinha do Cajueiro, para simplesmente aterrorizar a outra. Eles esperaram o entregador de 19 e a menina de 9 sair das coisas. Atirou bala perdida? Não. Não é bala perdida. Não é. E cadê o povo para clamar? Cadê quem grita por aí? Cadê o pessoal que gritou chacina disso, da chacina daquilo? Cadê vocês? Sabe? Todo mundo que fica me chamando disso ou daquilo, eu um pouco me importa. Eu não defendo ninguém. Eu vou falar pra vocês. Eu juro, pela minha experiência, vocês são um bando de calhordas e cafajestes dos dois lados. Não importa pra vocês quem cai no chão, o pai que tá chorando. Importa quem atirou? Importa quem atirou? Cadê o povo pra dar suporte pra esse pai? Alô, Defensoria Pública? Alô, órgãos de... Cadê vocês? Ele tá lá no IML cozido. Cadê vocês? Sabe? De verdade, cadê vocês? Eu não me conformo, doutor Alain. É muito discurso em cima da dor do pobre. É muito discurso em cima da dor do pobre. Não se importam, ninguém se importa. Nem o bandido, nem quem fala. É muito discurso, é mais do mesmo, são sempre as mesmas justificativas e poucas ações efetivas. Eu acho que... O que falta para fazer uma ação já efetiva? passou do limite há muito tempo. Já passou muito tempo. Há muito tempo. Então,
é complicado até de externar com um profissional, de externar Não é o que tem que ser não. feito. Eu fico numa situação um pouco delicada, mas é preciso medidas efetivas, é preciso medidas A polícia contra. está amarrada? A polícia está sempre amarrada, está amarrada há muito tempo a polícia. Enquanto A polícia até fica até acuada de fazer o limite, o básico, porque se der uma ele que pode apanha dar. de todo mundo, então... Eu acredito que tem que estancar a geração atual com medidas drásticas e impedir as gerações futuras de entrar para esse lado criminoso. Então, é isso que tem que ser pensado, porque não adianta enxugar gelo, tem que pensar lá na frente. Então, não é só prender, se houver um confronto, neutralizar, não é só isso. Tem que pensar a médio e longo prazo para evitar que as novas gerações ingressem no crime violento. Crime sempre vai existir em qualquer metrópole. Agora, não é aceitável violência, banalização da vida, algo que possa tirar a vida de alguém. Não. Ao momento de guerra, é inconcebível. Então, se você olhar os noticiários na Europa, nos Estados Unidos, não tem parte policial praticamente. Não tem. Aqui... É só isso. É só isso. A gente só fala disso. Esse Então, programa é só disso. complicado. Eu vou chamar a reportagem Jackson Silva, mas depois eu quero dar uma última opinião em relação a isso. Rodô. Embora aqui tá sujeito a tudo. Tem que sair de carro, tem que sair com os vidros tudo abertos. Não pode nem ligar o ar-condicionado e fechar os vidros. Os relatos são de moradores reféns do poder paralelo. A pessoa fica com medo, nem pode falar muito também não. Mas o medo de quê? A guerra, de ser atingido por uma bala perdida, né, por alguma coisa. Quase 152 mil moradores sofrem com a guerra entre traficantes e milicianos em Queimados, na Baixada Fluminense. Vai, sai daí, vamos botar a cara, os caras no ombro. Na madrugada desta terça-feira, um ônibus foi atingido pelos tiros. Por sorte, ninguém ficou ferido. Este motorista de ônibus, que não quer ser identificado, trabalha há 23 anos no ramo. E ele falou do medo da violência na região. Medo a gente sempre tem, né? Sempre tem medo, sim. Mas tem mais confiança em Deus. E ser surpreendido por uma situação dessa, né? Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Nunca aconteceu comigo. Aconteceu com um colega, mas... não sei nem como que eu faria, né? Mas... sei lá, não tem jeito. O policiamento estava reforçado em frente à garagem de ônibus. Apesar da presença da polícia, a disputa pelo controle do território continua. Por mensagens, moradores estavam em pânico com a situação. Tá ouvindo? Tá aqui, tá dando noite daqui embaixo. Tá dando noite daqui embaixo, muito tiro, muito tiro. Eu não vou correr, eu vou embora daqui. E eu não sei não, acho que essa semana ou a outra semana que o bicho vai ficar pior. Entendeu? Porque esse menino aí, ele mora aqui no São Simão. Ele mora lá pra... E dizem que os caras estavam falando que isso não vai ficar assim não, entendeu? O menino não tinha envolvimento com nada, menino. Entendeu? Lutava, fazia jiu-jitsu. E com certeza isso aí, sei lá. Que Deus nos proteja, né? No último domingo, um homem e um adolescente que faziam entrega na localidade conhecida como Caixa d'Água foram assassinados por milicianos. Segundo informações, os paramilitares pensaram que as vítimas fossem do tráfico de drogas. No local, o desespero da família. Os corpos foram levados para o IML de Nova Iguaçu, que também fica na Baixada Fluminense. No mesmo dia, um homem identificado como Niqueias Garcia de Jesus, de 30 anos, foi executado. Ele já tinha passagem pela polícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. No dia 4, houve mais troca de tiros entre paramilitares e traficantes na comunidade da Torre. 2 dias depois, a guerra foi no condomínio Jardim da Fonte. Uma moradora foi vítima de bala perdida. Ela foi atingida de raspão. Aí pegou água abaixo. O conjunto habitacional Jardim da Fonte e o Morro da Torre são controlados por milicianos. Há mais de 5 anos, traficantes tentam invadir essas regiões. Há 15 dias, a guerra ficou mais acirrada. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar e a Polícia Civil
investiga os autores dessa guerra. Breno da Silva Souza, o Breno do Guandu, está preso, mas é apontado como articulador da disputa pelo controle do tráfico em Queimados. Ele é o chefe do tráfico de drogas do complexo do Guandu, mas tenta expandir o território. A Polícia Militar informou que tem feito diversas ações para levar a paz para os moradores e acabar com essa guerra. Durante as operações, armas foram apreendidas na comunidade da Torre. As pessoas tá pedindo socorro, né? Tá pedindo, entendeu? Ajuda, entendeu? Ajuda porque tá demais, entendeu? Tá demais a guerra aqui em Queimado, entendeu? E o povo tá sofrendo com isso, né? Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Em relação a isso, a gente tá tentando confirmar uma informação muito importante da Zona Oeste. Fecha o máximo possível, Christian, diante do que eu vou falar agora. E doutor Alain vai saber bem o que eu tô falando. É muito fácil encarar uma tela de televisão, encarar a internet, dar entrevista e criticar a polícia boa. Presta atenção no que eu tô falando. A polícia honesta, que faz o trabalho dela, que investiga, a polícia boa da PM. Eu vejo essas pessoas fazerem isso com essas polícias. Porque essas polícias fazem o trabalho delas. E tem o risco de, no meio de algo, infelizmente, igual um cirurgião, o paciente morrer na sua mão e o paciente é inocente. O que eu percebo no Rio de Janeiro, e não tira a minha cara da tela, é que muita gente gosta de criticar vocês. E não sou aqui que eu não faço defesa. Primeiro, se tiver que dar uma saravaiada em polícia ruim, você já viu fazer isso 1000 vezes aqui. Ou até mesmo um vídeo que viraliza no grupo de vocês. Mas vocês são corajosos para criticar a polícia que sabe trabalhar. Essa que é socada o tempo todo. Mas vocês são um bando de covardes na hora de criticar a polícia ruim. Tem medo, né? E na hora de criticar o traficante, tem medo, né? Fazer isso que eu faço aqui, irmão, sendo mulher, é preciso um negócio que eu aprendi nessa vida. Não é não ter medo, que eu tenho, mas é preciso uma coisa que eu tenho de sobra, é coragem. E muitas vezes eu me pergunto por que eu faço isso, de verdade. E hoje, depois de ver a dor da pobreza desse pai e de tantos outros, é quando mais me dá coragem de bater em quem sim pode me matar. Porque vocês criticam a polícia que faz legalidade e que não vai se vingar de vocês. Quero ver ser macho o suficiente, né? Pra ir e bater em quem tem que bater, em vagabundo, criminoso, terrorista do Rio de Janeiro. Aí eu quero ver. Por isso que eu falo, eu sou mais macho que muito homem. Ah, mas eu sou. E vou continuar fazendo. Não adianta vir com brincadeirinha. Eu tô falando pra quem tá entendendo o que eu tô falando, tá? Mas dá pra entender, não deu? Muito. Ainda bem, não para de ser assim. Só te peço isso, porque se apagar essa luz, então a esperança sempre tem que estar acesa. Eu acho que pessoas que têm a tua entrada na mídia precisam se manter nessa posição, porque senão acaba tudo. Se não tiver um representante que tenha acesso às pessoas e não fale, não tem sentido. Porque a verdade não é aquela que a gente quer. A verdade é única. Exatamente. Ela é a verdade. São fatos. São fatos e que existem os maus policiais, que esses têm que ser execrados de forma exemplar, porque, na minha opinião, a situação atual é devida em uma parcela muito grande aos maus policiais. Com certeza, corrupção, né? Existem um número muito grande, enorme de bons policiais. Esses sim têm que ser acontecidos e realmente são esses que sofrem e não poder agir. Porrada. Sim, assim como eu, porque porrada. não vão fazer covardia, não vão fazer nada. E não vão parar porque como eu, não vou haja na parar legalidade. tomando porrada. Exatamente. Não adianta. Quanto mais dão porrada na gente, mais a gente tem que falar. Jackson Silva, uma última informação. Tá pipocando uma informação que a gente está tentando aqui ainda confirmar. Pelo amor de Deus, nem fala se você viu aí no grupo de WhatsApp, mas parece que teve uma movimentação, inclusive estaria relacionada a tudo isso que está acontecendo aí na Baixada.
Olá, Isabelle Benito. Boa tarde, eu Alan Luchardo. Mais uma vez, boa tarde para vocês que estão assistindo esse SBT Rio. Bom, o clima por aqui agora é de aparente tranquilidade. Mostra Pedro Mota, vários policiais militares estão cercando esse conjunto habitacional e também estão em outros pontos estratégicos, tá, Isabelle Benito? Agora, segundo os moradores, essa guerra começou após a implantação da UPP, tá, Isabelle? Porque traficantes saíram daí da capital e fugiram para a Baixada Fluminense, região dos Lagos e outras regiões do Rio também. Agora, com relação à Polícia Militar, segundo a PM, em 6 meses, os policiais daqui de Queimados apreenderam 9 fuzis, 72 pistolas e revólveres, além de granadas e munições, e 240 presos, entre eles milicianos e traficantes, Isabelle. Uma ação policial em 6 meses conseguiu prender 240 presos, entre eles traficantes e milicianos. Eu volto com você, Isabelle Benito. A qualquer momento o Jackson Silva pode voltar com uma informação muito forte aqui com a gente. Eu vou pedir para ele segurar essa informação aí.